Olá, bom dia. Às 5h30 da manhã nós estamos gravando mais esse vídeo para o canal Guia dos Perplexos. Nós, no vídeo anterior, mostramos que existe a possibilidade de você movimentar forças físicas. Olavo de Carvalho disse uma vez uma coisa de muita sabedoria: metade da história é escrita pelo homem e metade é naturalmente. Ou seja, todo acontecimento histórico, e eu diria mais, todo acontecimento da tua vida, metade é fatal, é governado por aquilo que nós chamamos a fatalidade, o destino, erroneamente. Depois vamos fazer a diferença entre fatalidade e destino. E a outra metade você faz, é de sua responsabilidade. Então, um é de Deus, a metade, e a outra metade é sua. Isso acontece na sua vida particular, isso acontece na vida da sociedade. Então, esses poderes que a ciência não leva em conta, nossa ciência, exatamente, eu faço o que faço porque levo em conta. Eu uso esses poderes. Mas esses poderes, eles podem estar, como vocês estudam sempre, na árvore da vida, que os representa, são 12 mundos, né? Aqui nós faltamos um, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nós temos os 12. Então ainda existe o clipar, que nós já mostramos a vocês uma vez. Então o mago branco domina os anjos que governam essas esferas. Nós vamos falar sobre isso especificamente. Os principais são Ariel, Uriel, Safkiel, Tzadkiel, Gabriel, Rafael e Micael. Então, são esses os principais, mas pode haver variação de um autor para outro, porque são miríades de miríades. E existe a árvore negra. A árvore negra, que nesse desenho maravilhoso o Jano nos premiou. Então, é a projeção, é a sombra da árvore branca, e há poderes equivalentes, uns tão fortes quanto os outros. Então, aqui nós temos ambas. Aqui nós temos ambas, olha. Árvore branca, Javé, no seu lado luminoso, projeta a sombra. No primeiro dia Deus criou a luz e dividiu a luz em trevas. Luz e trevas. Né, no primeiro dia da criação. Então aqui está Javé, uma representação simbólica, o seu lado luminoso e o seu lado sombrio. O mago branco governa os anjos do lado luminoso, são miríades de miríades, milhões de milhões, mas governa também o seu lado sombrio. Mas o mago negro não, governa somente o lado sombrio. Não é capaz de governar os anjos do lado luminoso, não obedecem a ele. Então já disse a vocês que eu tentei matar uma pessoa, que eu alejei, quase, não alejei, mas quase alejei outra pessoa. Então, todo mundo estuda isso aqui, e aí o judeu não deixa escapar o que é a outra, né? Aqui nós temos, em cada esfera, todos os anjos que governam cada esfera, ou seja, cada dimensão. Então, o mundo, o universo é dividido em 12 dimensões, e cada dimensão é governada por um arconte, potestade, aralim, ou anjo, como vocês quiserem. O nome não importa, importa é a força. Isso vocês estudam, isso vocês sabem. Acontece que agora nós vamos revelar alguma coisa que poucos sabem. Só os magos negros. E eu tive que fazer magia negra para saber quais eram as armas que eles tinham. Então eu tanto governo os anjos da árvore branca, como governo os anjos, os demônios da árvore negra. E agora nós vamos dizer a vocês que há um grupo, exatamente um grupo, que trabalha com ambos, como eu também trabalho, mas eu trabalho para o bem da humanidade. O mago branco faz o maior bem possível ao maior número de pessoas possíveis. Isso aqui é a definição de sabedoria, né?
o mago, o taumaturgo, então usa a sabedoria e governa ambos. Os demônios submetem a ele, como se submetiam a Jesus e os apóstolos. Mas o mago negro não é assim. Ele só governa essas forças. Agora, existe uma sociedade que governa ambas, como eu, ou seja, são magos brancos, mas eles podem fazer magia cinza e magia negra. E nós vamos, então, agora entrar hoje detalhadamente nisto, para poder explicar o mal do mundo. E aí vocês vão saber. Mas vamos primeiro fazer o nosso agradecimento, né? Aqueles que se comprometeram conosco através do Colégio dos Magos Caldeus, estão estudando. Ainda mesmo ontem eu fiz uma aula às 7 horas da noite, né, ao mais novo membro. Então entrou mais um, já eram 8, agora são 9. Minha agenda está ficando cada vez mais cheia, desculpem aqueles a quem eu não posso dar mais tanta atenção. Eu tenho o Facebook, eu tenho o Gmail, eu tenho o Zap. E aí as perguntas dos vídeos que vocês não entendem, vocês podem fazer através desses 6 veículos de comunicação. E aí eu tenho que responder a todas elas. Mas então, também temos aqueles que agora são os visualizadores, são 8.000, mas eles, eu não sei quem é, mas 3 este mês, 3 já deram importância, não são alunos do colégio, mas já deram, 2 deles deram R$100 e uma deu R$200. Uma mulher, que eu já disse, Maria Márcia, Davidson Leandro, e o outro foi o André. Então, nós temos assim, isto que eu me lembre. Então, estamos recebendo as contribuições. Peço a vocês que nos ajudem fazendo isso. Então, agora vamos lá. Vamos ao nosso assunto. Então, eu posso governar as forças da magia branca. Isso é fácil, né? Pelo menos, se não é fácil, pelo menos é fácil de saber como. Agora, e as forças da magia negra? Como é que eu faço para governar? Eu tenho que chamar, eu tenho que saber o nome e eu tenho que enfrentá-lo. Ou seja, ele tem que perceber que eu sou mais forte do que ele. É possível isso? Sim, é possível. É possível encontrar um anjo face a face, você não vai ver forma, mas você vai poder usá-lo para o que você quer. E então, onde é que estão os malditos demônios da Cabala? Estão aqui, no Apocalipse de Enoque, chamado também o livro de Enoque. Olha só, aqui está o nome dos chefes, ou seja, a parte superior da árvore negra, as 3 esferas superiores. Normalmente, os livros comuns dizem que tem 3 chefes e dão esses chefes como sendo aquilo que os judeus da época de Cristo diziam: Belzebu, Asmodeu e Astarote. Então, se você consegue entrar em contato com Belzebu, Asmodeu e Astarote, você governará os outros. Mas não é bem assim. Isso aí são nomes que têm pouquíssima função. São subservos de outros servos dos verdadeiros governantes, arcontes, anjos, devas, como vocês quiserem chamar, não importa o nome, o que importa é o conteúdo. Agora eu vou dar para vocês o nome verdadeiro. Não vão mexer com essas forças, pelo amor de Deus. Não vão mexer. Eu tenho a proteção especial de Javé, e quando eu peço uma coisa indevida, eu peço subcondício, ou seja, se for para o bem de todos. Então, se gostarem dessa aula, dê seu like e inscreva-se no canal. Nosso número está crescendo, mas já não é mais nosso objetivo chegar ao programa de monetização, porque a ajuda que está sendo recebida pelos visualizadores comuns, 8.000, que de vez em quando alguém chega. Tem muitas promessas. Professor, o mês que vem eu vou poder contribuir. Professor, assim que eu tiver tal tempo, e assim, a nossa tendência é nos monetizarmos com aquilo que nós já temos. Se
o nosso número atingir 1000 visualizadores, 1000 inscritos, será melhor. Então vamos lá, vamos lá. Primeira esfera da magia da árvore negra. Primeira esfera. Vou dar, não mexam com esse nome. Está aqui. O anjo que governa essa esfera se chama Dedanjin. Está aqui no livro de Enoque, na página 89. Então, é o superior, é o manda-chuva. Então, não é Beuzebu, é Dedanjin. Então, este praticamente você não pode acessar. Ele tem poder demais. Ele não vai se dignar a vir até você. Então, mas se um Lord Nathaniel David de Rothschild, ou Davi René de Rothschild, ele vai vir. Porque ele só coopera para o mal com pessoas de grande poder. E nas outras duas esferas, aqui, as duas azuis estão aqui, né, laterais. Então, Dedanjin está aqui. E aqui nós temos Behemoth e Leviatã. Leviatã aparece no livro de Jó. E Behemoth também aparece. Lá no Gênesis aparece como Terron e Berron, ou seja, o autor de Gênesis 1, então fez vamos dizer assim, ocultou isso, porque ele não queria falar de seres personificados, ou deuses, demônios, só queria falar de um único Deus, que era Elohim. Mas então Dedanjin está aqui, Leviatã está aqui e Behemoth está aqui. O que eles são capazes de fazer? Muito simples. O mecanismo é facílimo demais de entender. Aqui está o Adam Kadmon, símbolo do universo e, ao mesmo tempo, o símbolo do homem pessoal. Então, esses três, olha, governam a cabeça, as têmporas e, portanto, o inconsciente e o subconsciente e a consciência do homem. Esses três. Então, se você tiver acesso a Dedanjin, Behemoth e Leviatã, você controlará a mente de um homem. Imagina você, ele pode não ter a menor ideia, mas está sendo totalmente levado por você. E aí tem os outros que vêm aqui. Vamos dar o nome dos outros? Vamos. Continua no mesmo livro de Enoque. É um livro precioso, é considerado um apócrifo, mas é curioso porque a Bíblia faz citação deles. Então nós temos aqui, né, Azaziel, Amazarac, Armers, Barcaial, Aquibeel, Tamiel, Azaradel. Então nós temos aí os outros 7. Contem bem. Eu dei as 3 esferas. Cadê a árvore, meu Deus? Eu dei as 3 esferas superiores, né? Nas 3 esferas superiores, nós dissemos a vocês, aqui está Dedanjin, aqui está Behemoth e aqui está Leviatã. Desculpa, aqui. Agora aqui nós temos os 7 inferiores. Vejam que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7, segundo o livro de Enoque, que eu tenho experiência, pois já usei e uso, então são Azaziel, Amazarac, Armés, Barcaial, Aquibeel, Tamiel e Azaradel. E esses 7, então, são chamados, de um modo geral, de Samyaza. Então, Samyaza seria o nome. Quando você diz Jesus Cristo perguntou a um endemoniado como é seu nome, ele disse, nós somos multidão, porque aí o nome é Samyaza. Samyaza é uma multidão, ou seja, é o nome que os 7 tomam quando eles agem em conjunto. Então, se você quer usar o 7, então você invoca Samyaza. E Samyaza, então, vai fazer o quê? Vai fazer com que Uracabaramael, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel,
Asqueel, Saracmial, Azael, Armer, Batraal, Anani, Zaveb, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomiael e Arazael. Esses que comandam 200 legiões de anjos. Você veja a quantidade absurda. Então, Samiás é uma multidão, que são esses que eu dei nominalmente, e eles comandam uma multidão de 200 anjos. Isso é um número simbólico, mas acontece que, segundo a hierarquia, aqui está sendo dado assim, são eles, mas não dá a hierarquia, aqui dá. Aqui dá. Então, o que é que acontece? Então, os três principais, já dissemos a vocês, estão no lugar, entronizados, né? Como os judeus, no tempo de Cristo, enganosamente chamavam de Belzebu, Asmodeu e Astarote, mas acontece que você invocar esses nomes não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, mas se você invocar o nome de Dandujin, Behemoth e Leviatã, você vai ter à sua disposição forças terríveis que vão governar a cabeça do homem. E vão governar para fazer o quê? Peste, fome e guerra. É o que nós vamos mostrar aqui. Então, eu vou detalhar o que eles são capazes de fazer. Então, a Mazaraque ensina a feitiçaria, encantamentos e também a propriedade das ervas. Então, as feiticeiras medievais, a minha avó, que fazia as garrafadas lá, que enterrava durante 7 dias, ou deixava no sereno durante 7 luas, então é a Mazaraque, o demônio com que ela está mexendo. Ela não tem a menor ideia disso. Armers é o contrário. Quem se submete a ele então é maior do que a Mazaraque, e aí ele é capaz de mandar a Mazaraque se afastar e vai dar formas de feitiçaria, de magia negra, muito superiores e muito mais efetivas. Barcaial é o domínio sobre os astros. Você quer fazer chover, você quer fazer com que haja um tremor de terra em algum lugar do mundo, por incrível que pareça, então esse demônio é capaz de fazer isso. Aquibeel, o domínio sobre a hora do nascimento de uma pessoa. Ou seja, nós temos 2 momentos em que somos tecidos. Tecidos como, olha, essa blusa tem um tecido, uma textura, e essa outra blusa está frio, tem outra textura. Então, Aquibeel, então, ensina o momento preciso em que um ser está nascendo, e se você quiser governar esse ser, você então vai invocar Aquibeel. Tanto no momento, em 2 momentos, você terá que calcular pela astrologia qual é o momento em que ele está sendo gerado e qual é o momento em que ele está nascendo. Então, nós somos gerados, e aí somos tecidos, e nós nascemos, e aí complementamos a textura, ou a tessitura. O anjo é Aquibeel, o demônio. Tamiel ensina como governar a ciência dos fenômenos atmosféricos. Ou seja, nós estamos aqui no outono, já tem praticamente um mês, que faz um frio desgraçado, né? Só falta nevar. Aliás, no Paraná chegou-se a 4 graus centígrados. Então, e finalmente, a Saradel, que ensina a governar os movimentos da Lua sobre a Terra. Aí você vai ter a maré, você vai ter os tsunamis, aí você vai ter as enchentes, né? As chuvas torrenciais, que na minha terra chamam tromba d'água. Aqui está, minha gente, o livro de Enoque, editora Emos editora. Não sei se está aqui a data, 1982. Então aqui está a ficha catalográfica. Então a minha edição de 1982, o livro de Enoque, o Apocalipse de Enoque. Aqui está o nome dos verdadeiros demônios com os quais o Mago Negro trabalha. Pronto. Então,
Quando você quer chamar de maneira geral os maiores, então você chama Dandujin, Behemoth e Leviatã. Mas você tem que ter acesso a eles. Existe um portal e você tem que passar por esse portal. E você só passa se for permitido. Você tem que se qualificar. Essa é a palavra-chave. Qualificação. Se você tiver qualificação, você passa e ninguém lhe impede. Graças a Deus eu consegui a qualificação. Tanto eu passo pelos portais para a árvore branca, quanto eu passo pelos portais para a árvore negra. Ambas. Ou seja, se eu quero mandar nos demônios, eu tenho um portal por onde eu passo. E se eu quero mandar, não peço não, eu mando os anjos verdadeiros, então eu atravesso o portal da árvore. São dois portais diferentes, embora os dois se combinem, e aí eu farei magia cinza. Se eu chamar os dois, então vai acontecer esse fenômeno. Ou seja, a projeção da árvore branca, que é a árvore boa, a árvore que nós usamos para fazer as coisas boas, a projeção dela vai criar a árvore negra. Então vamos ensinar vocês isto, como ultrapassar esses portais, ou seja, vamos qualificar vocês. Agora, o que é que fazem então os anjos da árvore negra? Vamos detalhar? Vamos. E é isso que se faz a Sociedade Internacional de Cabala, em Jerusalém. Ela tem o poder de invocar e de mandar nos anjos, que são os da árvore branca e os anjos da árvore negra. O da árvore branca nós vamos detalhar minuciosamente. A gente vai estudar essa árvore aqui, feita pelo meu amigo César Guedes. Aqui está, em cada esfera dessas está o nome deles, né? Aqui o maior deles é Metatron, é o que está na sala do trono, né? E Javé é o nome dado a todos. Na verdade, Javé é tudo. É tudo. E tudo aqui, e ainda inclui a árvore negra. Então, quando eu chamo Javé, eu tenho acesso a Javé, ou seja, ao todo. E aí o que é que acontece? Um ser humano, ele na verdade, cada ponto dele é governado por um anjo. Ou seja, é como uma moeda, um lado bom e um lado mau, cara e coroa. Se eu invoco um demônio, então eu vou poder fazer mal a ele, fazer ele ficar louco. Se eu invoco um anjo mau, eu disse, né? Se eu disse um anjo bom. Se eu invoco um anjo mau, eu posso fazer uma pessoa ficar louca invocando Dedunjin, Behemoth e Leviatã. E se eu invoco Ariel, Uriel, Zafkiel, então nós vamos ter, então, aumentar, como eu fiz com Danae, fazer com que a memória dele, a inteligência e a vontade se tornassem enormes. E também uma outra menina caiu da Serra de Petrópolis e já está recomposta. Vocês veem, o poder que está à disposição do mago é uma coisa que vocês não imaginam. E aí, o que é que acontece? A Sociedade Internacional de Cabala, em 1780, começou a trabalhar para levantar um homem chamado Napoleão Bonaparte. Agiu sobre ele, como eu mostrei aqui o esquema. E esse homem, então, fez o maior banho de sangue da história. Então, você vê como é que é possível. Eles fazem metade da história. Eles são donos de metade da história. O destino, né, Javé não deixa, tem a parte dele e faz a outra metade. Então, metade é natural e a metade é construída, obedece aos homens que têm esse conhecimento. E aí, olha só, quanta coisa é possível fazer que o ser humano comum, eu não sou mais um ser humano comum, mas veja o que é que um ser humano comum é capaz, um ser humano, um mago é capaz de fazer, coisa que o diabo duvida. Quer dizer, não duvida porque é ele que faz. Então aqui nós temos um exemplo de um famoso louco que produziu essas pinturas, chamado Bosco, e nós vamos mostrar aqui o todo. Aqui nós temos pedaços, partes. Então alguém
ou naturalmente, pode ser por modo natural, mas olha, ele via o homem e o mundo em pedaços e em pedaços sem sentido. Vamos mostrar a vocês, então, como é que o Bosco, que ficou famoso por causa dessas pinturas, qual é a pintura dele no total, na sua totalidade. Ou seja, é uma figura que é assim, é esta figura. Ali nós mostramos pedaços, né? Detalhes. Então ele via isto. Isto não existe. Isto aqui é uma projeção. Isso é uma obsessão. Isso é uma ilusão. Então, mas você é capaz de fazer uma pessoa interferir na inteligência dela e ela verá o mundo assim. Do mesmo jeito que você interfere para que ela enlouqueça, né, você pode interferir para que ela ache que deve conquistar o mundo, que foi o que Napoleão Bonaparte fez. Então, ele achou que deveria conquistar o mundo. Isso aí, evidentemente, foi feito também com Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno, foi feito com Júlio César. Então já havia, vamos dizer, aí foram forças naturais ou foram forças angélicas? Eu não saberia nesse momento dizer exatamente. Mas no caso de Napoleão, é claro que nós sabemos que já foi produto da Sociedade Internacional de Cabala, porque ele beneficiou extremamente os judeus Askenazi, como nós mostramos aqui no livro. Já havia os judeus Askenazi. Aqui o livro de Isaac Isaacson diz claramente quando é que surgiu a imigração askenazita. Está aqui, olha. Mas não é verdade. Eles estavam na Europa desde o ano 800 e aqui o livro diz que foi em 1848. Então eles mentem poderosamente. Já naquela época, ou 1840, havia cessado a imigração sefaradita. Entenda-se, os sefaradis, que são religiosos e mexem com a árvore branca, eles perderam poder. Chegavam judeus askenazis, predominantemente alemães, na Alemanha, tudo trocado, tudo mentira. Após a abortada Revolução de 1848, foi iniciada uma imigração maciça, comandada por Augusto Bonde. Então, aqui eles ensinam a mentira, que é para os judeuzinhos pequenos, então, odiarem os cristãos. Mas aqui tem muita coisa que nós vamos usar, principalmente aquele que criou, né, aquilo que fez com que os judeus, então, tomassem em conta que nós temos Ben-Gurion, a fotografia de Ben-Gurion, assinando a independência do Estado de Israel. Um roubo, porque a ONU, pela resolução 184, dizia que somente 26% do Estado da Palestina pertenceria ao Estado de Israel. Aqui Ben-Gurion está assinando a declaração que toda a Palestina pertence aos judeus askenazes. Olha, ele é branquinho. E está acompanhado de outros. E quem foi que deu origem ao movimento? Eu não sei se por ignorância, aqui está outro Askenaz famoso, mas esse renegou o movimento sionista, que é o nome da Kahal atualmente, renegou, Einstein renegou, ele descobriu o que é que eles faziam. Então, nós temos aqui, então, várias coisas que vamos detalhar no próximo vídeo. Mas o personagem mais famoso para os israelenses é esse. Acabei de ouvir ontem um vídeo do Renato Santos, meu amigo e inimigo, que diz que Israel está no sinuca de bico. Por que está no sinuca de bico? Porque eles sempre temem o Irã, que fica em cima da casa, do teto do vizinho. E podem mandar mísseis atômicos, porque o arsenal atômico do Irã foi todo fornecido pela Rússia. Então o Irã tem um arsenal atômico fantástico, talvez o quarto do mundo, que foi mandado por quem? Pelos russos. Para quê? Para dominar todo o Oriente Médio. Então, se a Rússia e o Irã chegarem a um acordo, o Estado de Israel vira pó. Ontem eu vi um vídeo de Renato Santos dizendo que os qual foi o país, meu Deus do céu, que está sendo ameaçado
A Ucrânia. A Ucrânia pediu a Israel que mandasse o teto de aço para eles. O que é o teto de aço? Então aqui nós vamos voltar. Esse é o fundador, ou seja, ele transformou o nome Kahal, que foi criado por Esdras, em Movimento Sionista Mundial. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, com detalhes e ver as consequências. Mas vamos mostrar as consequências primeiro. Theodor Herzl, considerado herói nacional de Israel, foi capaz de fazer, sistematizar a dominação do mundo pelos judeus askenazes. Então, se eu tenho controle sobre o ser humano, se eu sou capaz de fazer um homem que se chamava Napoleão Bonaparte, e é o que eles conseguiram, para fazer a Revolução Francesa e os askenazes terem cidadania judaica, hoje são eles que mandam no mundo, mas isso está sendo contestado, e Putin é apenas coadjuvante. Na verdade, quem está por trás de tudo é Alexander Dugin, que é o presidente da Pamiat. Vocês não sabem que a Pamiat, provavelmente, é uma das poucas sociedades secretas do mundo desconhecida, e o conselheiro vitalício é Cirilo II, que o idiota do Papa Francisco disse que é coroinha de Putin. Então ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, é ignorante. Então, tanto você pode enlouquecer uma pessoa, fazer com que ela veja o mundo assim, uma irrealidade total, mas você pode ir além disso. Você pode fazer com que o Napoleão Bonaparte decidiu conquistar o mundo, e isso para os judeus era bom, porque ele favoreceu os judeus, ele criou a maior sinagoga do mundo em Paris, a mais bela, e deu de presente aos askenazes. E na época dele, então, se reuniram os Estados Gerais de Tours, que deram aos askenazes, que eram judeus cázaros falsos, já falei, a cidadania judaica. O golpe foi dado. Agora, Kissinger, de um lado, e George Soros Jr. estão chefiando lados diferentes. O George Soros Jr., Schwartz é o nome verdadeiro, ele não usa, está chefiando os askenazes. E Kissinger está chefiando o Sefarade. Isso ficou claro na Conferência de Davos, na Suíça. Os dois bateram boca e deixaram claro que estão em lados opostos. Vamos detalhar. Então você pode fazer assim, 2 homens se matarem, você pode fazer com que haja fome no mundo. Aqui nós temos pintado por Francisco de Goya e Lucientes, o que nós vamos usar como uma gravura, você será capaz de comer outro homem. Quer dizer, você começou já na China, houve uma guerra, na guerra da China, né? Então o homem se tornará manipulado por uma multidão de demônios. Aqui nós temos o que Francisco Goya e Lucientes Goya pintou como sendo seres humanos governados a são monstruosidades, porque eles estão sob o domínio da legião, Barcaial, Amazarac, Samiasa e outros. Então, aqui está o pintor Goya, para quem quiser conhecer, né? E o que é que ele mostrou? Tá vendo? Que você pode fomentar a fome no mundo, e isso a África frequentemente está sofrendo, para que a Europa explore os diamantes, o ouro, o marfim, matando um elefante só para tirar as presas. Minha gente, a maior crueldade que você pode imaginar. Então a fome eles podem fazer, a guerra eles podem fazer, a loucura de um ser humano eles podem fazer. Quer dizer, um gênio de repente pode se tornar louco. É o famoso inventor da teoria, sistematizador da teoria do Big Bang, né? Stephen Hawking terminou enlouquecido, porque ele disse que não precisava de Deus para explicar o Big Bang. Então, de onde surgiu aquela estrela chamada Anã Branca? Do nada, nada se tira. Então, no começo ele supunha a existência de uma lei no universo, e essa lei governava então tudo, e ele admitia, portanto, a existência de uma força anterior. Ou seja, normalmente o ser humano é tendente a se reunir em grupos, como estamos aqui. O quadro é de El Greco. Os homens e mulheres se reúnem para orar, ou seja, prestar culto aos anjos bons e a Deus. Aos anjos bons, na verdade, não, a Deus.
os anjos bons, nós apenas sabemos que eles nos obedecem. Aqui, chamar os anjos bons e eles farão aquilo que nós mandarmos. Então, isto aqui, para a Sociedade Internacional de Cabala, que obedece ao Rei do Mundo, não interessa. Então, eles dão distração para que as pessoas não tenham acesso a esse conhecimento que eu estou dando a vocês, e através da distração, as pessoas então vão fazer coisas que perda de tempo. Por exemplo, vão amar o luxo. Nós vamos mostrar aqui, ó. Os cavaleiros templários eram extremamente arrogantes. Aqui nós temos um cavaleiro templário. Eles eram extremamente arrogantes. Por quê? Porque, na verdade, eles cultivavam Baphomet, que é uma síntese de vários demônios. Aqui nós temos um membro de uma família famosa, dos Médicis, dos Sforza ou dos Borgia, que se tornou cardeal, exatamente, que manipulava a magia negra. Então você pode vencer na vida. Então, professor Marlon, por que o senhor não vence? Ora, bolas, porque eu não vou vender minha alma ao diabo. Mas isso aqui eles fazem frequentemente. Então, estou mostrando estimular a fome, o luxo, aqui temos mais a guerra. Então, Napoleão Bonaparte é responsável pela quantidade maior de mortos do mundo, embora, né, existam vários outros. Mas olha só aqui, só para ter uma ideia, vocês terem uma ideia, nós vamos mostrar a vocês aqui o que eles são capazes de fazer. Então, levar o homem a achar que ele é o mais poderoso, ou seja, despertar a sede de poder, e essa sede de poder foi despertada em Napoleão, também foi despertada aqui por essa figura aqui, seria Sargão II. Então, seria Sargão. Então, aqui está ele, com o leãozinho nos braços, no colo, quer dizer, o gatinho dele era um leão, e uma clava aqui na outra mão. Significa que ele mandou se retratar como sendo o homem que matava seres humanos com a clava e afagava leõezinhos, criava leõezinho no quintal. Então, isso não é natural, não é normal, hoje é proibido pelas leis brasileiras. Você tem que pagar uma grana para poder ter o direito de usar isso. E aqui a maior vitória da Sociedade Internacional de Cabala, a Revolução Francesa. Ou seja, a liberdade guiando o povo. Nós somos livres? Aconteceu em 1789. Ó, a liberdade. Então nós deveríamos ser livres. Nunca fomos tão escravos. Aqui foram derrubados os reis, 1789. Foi derrubado o clero, que também nenhum dos dois presta, mas era menos pior. Nós não temos condição de ter o melhor, porque vocês terão que ter o conhecimento que eu tenho e usar. E alguns têm, mas são preguiçosos. E outros têm e simplesmente estocam, fazendo um banco de dados como a Maria Pereda. Não interessa fazer um banco de dados, vocês têm que usar. Então aqui está a maior vitória da maçonaria que acha que faz. Mas, de modo geral, a obra deles é tornar o homem desorientado. A carta 0 do tarô é o desorientado, viu? Não é o louco. Podem chegar à loucura. A desorientação pode levar à loucura. Mas a desorientação. E a sociedade humana está toda ela desorientada. Aqui foi pintado por Théodore Géricault a barca a jangada dos sem destino. Daqueles que estão sem saber para onde vão. Estão no mar revolto, e a barca vai sem destino, eles desesperados. Esse é o estado da humanidade hoje. Ninguém sabe para onde vai, o que será amanhã. Eu sei, me foi revelado por Javé. Eu sei. E vou dizer a vocês detalhadamente, se a plataforma não censurar os meus vídeos. Vocês vejam então quanto mal a Sociedade Internacional de Cabala pode fazer no mundo. Né? Então, todos esses pecadilhos, e a principal arma deles é a maçonaria. A maçonaria é a principal arma deles. Incrível, mas é verdade. Cuidado, então, se você for chamado para entrar na maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria tem 3 círculos. Um círculo amplo, um círculo médio e um círculo central.
Quem pertence ao círculo amplo não sabe de nada. Diz que a maçonaria é filantropia e uma educação para tornar o homem um templo vivo. É mentira. No círculo médio a gente aprende a mover forças mágicas e a se corromper, ou seja, ganhar dinheiro às custas da corrupção. E aí, o que é que eles fazem? O culto da morte. É o símbolo maçônico Skull and Bones, cultivado e cultuado pelo Bush, pela família Bush toda, está aqui no avental maçônico, onde, olha, vejam bem o detalhe, a estrela de 5 pontas está com a virada invertida, de cabeça para baixo, a barba do bode, as orelhas e os chifres, ou seja, isso é um avental de um membro do Skull and Bones. É o culto da morte. Mas aqui está a folha de acácia, que é da maçonaria verdadeira. Então é uma mistureba. E o mundo, como é que vai sair dessa mistureba? Pelo conhecimento, primeiro, depois pela compreensão, depois pelo entendimento, e aí a maçonaria vai fazer com que isso não aconteça. Isso atinge a religião. Então nós temos aqui, houve um período em que a Igreja Católica competia para ver quem fazia as mais altas catedrais do mundo, algumas caíam. Olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, para que fazer grandes catedrais? Você pode ir numa igreja simples, pequena e modesta, cultuar a Deus do mesmo jeito que você pode cultuar numa catedral. Não, mas acontece que eles conseguiram entrar na mente das igrejas católicas. E aqui nós temos o interior de uma catedral. É lindíssima, lindíssima, mas eu não preciso disso. Claro que do ponto de vista artístico a análise vai ser uma, mas agora fazer isso para os Borgia, né, para os Sforza, para os Médicis, para o... em suma. Então, eles também têm acesso a Javé. E esse aqui é o problema. Olha como podia ser simples, ó. Uma reunião maçônica, quando a maçonaria é verdadeira, eu pertenço a ela, era assim, ó, 7 mestres numa mesa recebendo a luz divina, refletida no espelho da nossa consciência e analisada aqui. Ou então em pé, tá vendo aqui, ó. Então, isso era a maçonaria verdadeira, maçonaria de tradição a qual eu pertenço, sendo filiado à a Federação de Lojas Livres e Soberanas. Então, eles perverteram a religião, fazendo com que todo mundo achasse que o Templo de Jerusalém era o modelo a ser seguido, e isso já é obra diabólica. E aí tudo na Igreja Católica é luxuoso, e tudo na maçonaria é luxuoso. Aqui nós temos aquilo ali, aquela ala, né, distante. Lá nós temos ela em close, aqui nós temos distante. E aqui nós temos um gráfico mostrando em 22 anos a maçonaria falsa passou de 4 lojas para 250. Como? Corrompendo. Então, isso é bom? Cuidado, minha gente. Cuidado. Em 25 anos, ela conseguiu corromper os grãos-mestres de 250 lojas. E aí, o luxo espalhou-se e agora uma loja maçônica tem que ser a coisa mais luxuosa do mundo, como uma catedral católica também. Então, do Orlando Brandes acha que a Catedral de Aparecida deve cada vez ser mais luxuosa, às custas das migalhas que aqueles que trabalham honestamente economizam para mandar para ele, e ele com aquela fala macia, né? Na verdade, ele não precisa ter tanto luxo. Ele é um príncipe que vive num castelo, num palácio, junto com os lambibotas dele, na hierarquia. Então, é mal de um lado, é mal de outro. Contra isso, se insurgiram agora os judeus sefaradi. E aí querem derrubar o ídolo que simboliza a maçonaria, que é Mitra, nós já dissemos. Acontece que Napoleão ainda era católico, ainda não idolatrava Mitra, mas ele alimentou víboras, ele criou víboras no jardim dele. E então, quando acabou a Revolução Francesa, a principal víbora, que era o Barão de Rothschild, era dono do Banco da Inglaterra através de uma mentira que todo mundo conhece. Ele disse que os ingleses mandou um emissário, o emissário disse que os ingleses estavam perdendo a guerra e as ações
despencaram na Inglaterra, ele comprou tudo porque era mentira. Era um enviado dele que estava fazendo isso. E aqui nós temos outras obras mostrando como é que o homem se tornou amante do luxo. Coisas geniais, porque a inteligência humana ela é capaz de produzir coisas fabulosas. A questão é se isso é necessário ou não. A minha pergunta é necessário ou não é necessário? Quer dizer, eu preciso que o Vaticano seja essa coisa maravilhosa, né, em que Bernini, Rafael, Michelangelo, Leonardo e outros trabalharam. É preciso que tenha tal luxo. Agora, olha o símbolo maçônico por excelência aqui, ó, o falo, a religião fálica. É incrível, né, que na Praça Central do Vaticano você tem o símbolo de um pênis. Pouca gente sabe disso, né? Em Washington também tem. Aqui está, em outras duas visões, visão aérea, a Praça de São Pedro, né, onde o Papa fala, reúne-se os fiéis e ele fala, e aqui está a cúpula da Catedral de São Pedro, que é um monumento fantástico onde está o juízo final. Então vocês vejam, minha gente, como é que se pode dominar o mundo enquanto que, antigamente, os atlantes manipulavam as forças, tanto as brancas quanto as negras, para fazer coisas maravilhosas. Aqui nós temos a esfinge a pirâmide de Quéops, que tem um conhecimento matemático, geométrico fantástico, sintetizado aqui nessa construção, além de que as pedras você não consegue enfiar um alfinete entre ambas. Então, veja, a obra nefasta, destruidora da falsa maçonaria, até a Rússia entrou. Essa é a estátua mais alta do mundo, chamada Mãe Pátria. Em homenagem a quem? Em homenagem aos heróis russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Deem uma olhada no tamanho das pessoas aqui embaixo. Aqui são as pessoas. Deem uma olhada agora de longe no tamanho da estátua. É um colosso. É a maior estátua do mundo, embora não seja conhecida, porque o Ocidente impede a gente de conhecer a Rússia. Agora a Rússia está invadindo o Ocidente. E aqui está a cara daqueles que foram enganados. Tá vendo? Ó? Aqui nós temos George Washington, nós temos Adams, nós temos Jefferson e Lincoln, que está fora de época, porque não estava nessa época, ele não vivia. Então aqui está os fundadores, mas Lincoln não é um fundador, apenas fez a unificação e Lincoln conseguiu vencer os cázaros. Fizeram uma proposta indecente a ele, ele não aceitou e foi assassinado. Foi assassinado. Esses não, foram enganados. Eles receberam, eu tenho no livro de literatura inglesa, a reunião de 5 judeus, cázaros, que foram oferecer, na hora da fundação dos Estados Unidos, foram oferecer a esses fundadores, Adams, Jefferson e Washington, condições financeiras especiais. E eles aceitaram. Por isso, os Estados Unidos é uma potência. Nós não somos porque ninguém quis vir aqui. O Brasil só era um lugar onde eles extraíam aquilo que era lucro para eles na América. Então nós éramos um depósito de riquezas. Mas neste livro aqui está dito claramente, já lemos para vocês, que a maçonaria é puramente hebraica. Então, desde o tempo mais remoto, que a maçonaria é totalmente hebraica. Então, se a maçonaria não é hebraica, diz aqui, então é uma fantasia. Então, eu não marquei exatamente para isso, mas está aqui sim, encontrei. Então aqui seria, olha, o rei Davi, na verdade, é um homem qualquer que se torne rei, que reine sobre os elementais e sobre os elementares. E aqui está as grandes construções da antiguidade, né, que eram vaidades, cada uma competindo com os outros, e a arte maçônica, que começou sendo a arte das construções, terminou sendo vamos dizer assim, um braço da maçonaria. Isso nós já dissemos que são sacerdotes, viu? Que se reuniam nos mosteiros e nos templos com os monges e frades beneditinos e franciscanos
E aqui o Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães diz que a maçonaria é puramente judaica. Elifa Levi concorda. E para provar isso, nós temos aqui as constituições de Anderson, que é o que sistematizou. Não nasceu em 1717 e sim em 1723. Então, aqui está o ano de nascimento da maçonaria. É falso. Hoje, todo autor maçônico inteligente sabe. 1723 foi o ano real, o ano em que esse livro foi dado a público. 1717 é uma ficção. Então, comemorar o dia do maçom, né, no dia 24 de junho de 1717, é a maior estupidez e ignorância. Agora, veja a perversidade que está aqui. Veja só. Sobre Deus e a religião. O maçom está obrigado por seu caráter a obedecer à lei moral. Dos congressistas, dos 503 congressistas, 276 são corruptos e são réu da Lava Jato. Agora já não existe mais a Lava Jato. Mas, embora nos tempos antigos os maçons estavam obrigados a pertencer à religião dominante em seu país, quer dizer católica, achamos mais convenientes hoje obrigá-los, é estranho, né? Obrigá-los a professar a religião que todo homem aceita. Qual é a religião que todo homem aceita? Eu quero que alguém me diga. Isso já teríamos então só uma religião. É o que eles pretendem fazer, né? Uma só religião. Essa religião não sabemos qual é, porque o que eles fazem atualmente é mitra. Está aqui, eu tenho as constituições de Anderson, que rege toda a maçonaria universal. Então, esse é o principal organismo através do qual a maçonaria domina o mundo para os judeus cázaros. Eles são apenas braços dos cázaros. De vez em quando um cázaro aparece, de vez em quando um judeu askenaz que passou para o lado de lá, como Theodor Herzl, é a minha opinião agora, aparece fazendo uma obra de devastação. Agora, a história é tomar a Rússia. No livro The Grand Chessboard, Brzezinski disse claramente que os Estados Unidos, para continuarem sendo o primeiro do mundo, teriam de tomar a Eurásia. Ora, a Eurásia inclui a Rússia. Então Putin foi obrigado a se defender. E ele foi obrigado a se defender, ele não decidiu sozinho não, viu? Ele decidiu isso numa mesa onde estava Cirilo II, Alexander Dugin, né, e outros. Então ele é apenas o braço ativo de uma sociedade secreta chamada PAMIAT. Mas o que se decide ali, ele executa. Então ele não é um maluco, não está com câncer, e tudo isso que se faz, ele invadiu a Ucrânia. Não, ele impediu que a OTAN entrasse pela Ucrânia na Rússia, a qualquer custo. E ainda está tentando. Eu acho que já vi que ele ganhou a guerra. Pronto. Então Deus me deu essa capacidade, e quem estiver contra Putin vai se danar todo. Porque a Eurásia ele não vai perder, a União Asiática vai ganhar, os BRICS vão se tornar mais importantes do que a OTAN vai se tornar uma meleca, uma coisinha à toa, e o mundo vai se tornar multipolar. Então não haverá um país dominante. A ideia da PAMIAT é essa. Cada país que produzir algo importante para o mundo terá voz e vez na nova sociedade das nações, que eu não sei que nome eles vão dar. Então será esse o mundo que nos espera, que se Deus quiser, acontecerá. Mas para isso vocês vão ter que seguir aqueles 8 princípios, que eu não vou repetir aqui, porque o tempo já passou de 50 minutos, mas é isso aí. Vocês veem o que é capaz de fazer aquele que domina a árvore branca e a árvore negra. Então, se eu quiser, estaria milionário, mas acontece que tinha que vender minha alma ao diabo. Então, era só usar os poderes da árvore negra. Me recusei a isso, sou pobre por opção, mas sou feliz. Então, aí vocês agora souberam. Não me peçam para detalhar como usar a magia negra, eu não vou fazer isso. Então, minha querida Tabita, aqui esse vídeo é dedicado a você. Você me pediu para dar esses detalhes, então é só ver no Apocalipse de Enoque. E eu vai me na aula, se você quiser, a gente vai detalhar para você, tá? Te amo. A você e ao Eduardo, Dudu, meu queridíssimo Dudu, tô com saudade dele, tá bom? Então, paz profunda,
Deus nos proteja e nos guarde, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que cumprir 8 princípios. Cumprindo esses 8 princípios, ficaremos imunes, mas não será fácil. Minha gente, deem seu like, o arravite, como diz meu amigo e inimigo Renato Santos, que defende o sionismo e eu combato, né? Sejam ateus como Jonathan Matias, que persegue a verdade e só diz a verdade, só pesquisa a verdade, e não como o Karnal, que é um mentiroso, né? É um sofista e não um filósofo, né? E não fica em cima do muro. Tem que tomar a decisão. Nós temos que lutar, ou no campo de batalha, ou mentalmente. Pela oração, pelo poder mental, paranormal, aquele que já o atingiu, através da sua magia religiosa. Toda religião tem uma forma de magia. A luta, minha gente. Agora nós estamos em guerra, seja no campo de batalha, seja na sua igreja, e ninguém precisa deixar de fazer o que faz, né? A grande fraternidade humanística não obriga você a nada. O compromisso é feito no seu coração. Você decide cumprir aqueles princípios e faz. Não tem chefe, não tem tempo visível, não tem hierarquia. Os idiotas da igreja presbiteriana, né? É um casal, né? Margaret Prophet e Elizabeth Prophet e o marido dela deixaram a igreja presbiteriana para fazer um templo da grande fraternidade branca. Isso não existe. É a maior mentira do mundo. Então, quem disser que é chefe da grande fraternidade branca, tem um posto tal na grande fraternidade branca, é mentira. É a união dos anjos e dos homens, que cada um faz aquilo que está fazendo. Então, se você é candomblessista, pode permanecer. Até recebi o pedido de um grupo de magos negros, sabia? Recebi ontem um pedido se eles podem entrar na grande fraternidade humanística. Eu disse, estamos de braços abertos. Agora, vocês terão que fazer o bem. Então, será que os magos negros fazem o bem? Não recebi a resposta. Então, parece que nós estamos atraindo a atenção das pessoas que ninguém quer morrer na guerra, né? E ela vai chegar até aqui, né? A desgraçada da embaixadora americana já chegou aqui, já foi até a Colômbia, já foi até o Chile e está tentando fazer com que Bolsonaro perca as eleições. Eu não sei se isso é bom ou mal, para mim não interessa. Política partidária é um circo. Quem governa tudo, na verdade, são esses poderes, e esses poderes são manipulados pela Sociedade Internacional de Cabala, com sede em Jerusalém, mandados pelo Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Pronto. A mensagem desse vídeo foi clara. Foi clarificar a situação. Não acreditem em nada que a mídia está dizendo, nem a russa, nem a ocidental, porque cada um mente do seu modo para dizer que está ganhando. Mas aqui eu direi a verdade. E até o próximo vídeo.